Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em que horário vocês estarão assistindo essa videoaula. Eu sou o professor Rubens Vieira e estarei ministrando para vocês esse semestre a disciplina Antropologia. É uma disciplina ofertada na modalidade EAD no curso de enfermagem da FACIC. Neste primeiro momento da nossa aula, eu falarei um pouco da minha formação acadêmica. Eu sou graduado em Direito pelo Centro Universitário UniFTC, de Vitória da Conquista. Sou especialista em Direito da Família pela Universidade Cândido Mendes, especialista em Direito Imobiliário pela Faculdade Única Vale do Aço e pós-graduando em Direito Administrativo e Licitações pela Faculdade Única também do Vale do Aço. Sou servidor público, trabalho na área de compras públicas há aproximadamente 1 ano e meio. Sou conselheiro da Jovem Advocacia, advogado e autor de alguns artigos jurídicos. Já publiquei alguns artigos jurídicos em periódicos da PUC e outros periódicos. Eu sou professor de algumas disciplinas do curso de Direito e nesse semestre também comecei a ministrar aulas no curso de Enfermagem, na disciplina Antropologia. É importante, antes de ingressar no conteúdo de antropologia, conhecermos o plano de ensino, as diretrizes que nortearão o estudo da disciplina. O plano de ensino está disponível na área do aluno, na aula de apresentação da disciplina, de forma anexa, que vocês verificarão objetivo geral, objetivo específico, os temas que serão trabalhados no primeiro bimestre, os temas que serão trabalhados no segundo bimestre, bibliografia básica, bibliografia complementar, critérios de avaliação. Nós trabalharemos agora o plano de ensino e em seguida eu falarei um pouco dos métodos de avaliação, como se desenvolverá o nosso semestre, quantas atividades por bimestre, como será a nossa avaliação, de que forma os alunos serão avaliados ao longo do semestre. A nossa disciplina é uma disciplina, como eu falei, na modalidade EAD, em que temos aulas, videoaulas mensais, são 4 videoaulas ao longo do semestre, uma videoaula por mês. Então, um em agosto, um em setembro, em outubro e novembro. E as nossas provas são em outubro, dia 1º de outubro e dezembro. Então, P1, outubro, P2, dezembro. E temos atividades avaliativas que irão compor a média bimestral. As atividades valem 5 pontos, uma valendo 2 e outra valendo 3, prova valendo 5. No segundo bimestre, da mesma forma. A disciplina Antropologia, ela apresenta como objetivo geral propiciar conceitos básicos da antropologia ao aluno, como cultura, relativismo cultural, alteridade, que é a minha relação com o outro, com o meu semelhante, uma pessoa que é diferente de mim, mas não somente diferente em questões de cultura, de comportamento, fisicamente, de linguagem. O outro nunca será aquilo que eu gostaria, ele terá suas particularidades. E esse contato com o outro transformará a minha forma de viver e de me relacionar com os demais. E a apreciação de seus usos com cruzamento de leituras de textos clássicos e contemporâneos, refletindo criticamente sobre os conteúdos trabalhados. Ou seja, relação do homem com a sociedade em que ele interage, as diferentes culturas, o relativismo cultural, que eu me afasto um pouco da minha cultura para adentrar, para ter um contato direto com a cultura do outro e propiciar uma troca de saberes.
E os objetivos específicos dessa disciplina: compreender e interpretar os elementos que envolvem a essência do homem e suas potencialidades, a partir de uma visão histórica. Então, nós trataremos a antropologia por meio de uma perspectiva histórica. Então, a interpretação do homem, a relação do homem com seus semelhantes, passou por transformações no decurso da história. E perspectiva centrada nos aspectos socioeconômicos, políticos, culturais, antropológicos, ambientais, estéticos e éticos. E aplicar o conhecimento do homem enquanto ser cultural que cria a cultura para responder aos desafios do ambiente e é por ela modelado a saúde, a doença na vida humana, assim como instituições sanitárias criadas por cada cultura específica. Então, a antropologia nós teremos nessa disciplina uma investigação da antropologia geral e também da antropologia da saúde. Em certos momentos, eu trabalharei com vocês artigos científicos relacionados à saúde, o estudo do homem nas questões de saúde, nas questões sanitárias, de acordo com cada cultura. Teremos noções gerais, noções de conceito, perspectiva histórica, ramos, objetivos, mas também teremos textos relacionados diretamente à área de vocês, que é a área da saúde, com periódicos de graduação, pós-graduação, trabalharemos a apostila, trabalharemos artigos científicos, trabalharemos livros disponíveis na biblioteca virtual. Então, será um semestre bem produtivo, em que eu já disponibilizei a nossa primeira atividade, que consiste em uma atividade avaliativa com peso de 2 pontos e prazo de envio, ou seja, de participação no fórum de discussão até o dia 30 de setembro de 2020. Esse fórum de discussão permite ao aluno que argumente, reflita, discuta com os colegas os principais pontos trabalhados na disciplina, nos capítulos 1 e 2 da apostila. Então, para participar do fórum, que está disponível na área do aluno, na aba Sala Interativa, é indispensável a leitura atenta dos capítulos 1 e 2 da apostila e assistir os vídeos complementares que eu disponibilizei na área do aluno, pois eles ajudarão na fixação do conhecimento do que foi trabalhado no capítulo 1 e 2 da apostila. Eu estou sempre disponível para dúvidas. Talvez não consiga responder no momento que vocês enviem, mas assim que eu puder, eu darei um retorno. Como eu estava dizendo, o fórum de discussão, ele é uma espécie de um debate virtual. Esse debate proposto pelo professor, ele é composto de 10 questões discursivas. Então, nossa primeira atividade é discursiva. No primeiro bimestre, nós teremos 2 atividades. Fórum, questionário. Fórum 2 pontos, questionário 3 pontos. Primeira atividade é o fórum. No fórum, nós temos 10 questões. Essas 10 questões precisam ser todas respondidas. Ou seja, eu sou aluno, tenho que responder das 10 ao mesmo tempo? Não. Eu devo escolher uma das 10 questões, responder e em seguida escolher outra pergunta diferente da que eu respondi para comentar a resposta de meu colega, agregando uma nova ideia, uma nova perspectiva do assunto. E de que forma seria agregar essa nova ideia ou perspectiva do assunto? Quando o meu colega responde, nem sempre ele parte a resposta dele da sua visão de mundo, do seu entendimento, da sua compreensão do conteúdo que ele estudou. Então, eu posso agregar uma ideia nova que eu percebi sobre o assunto.
Eu posso discordar da ideia do meu colega e trazer os fundamentos que sustentam a minha tese, que aquela posição que ele defende está equivocada por algum motivo, entenderam? Então, a proposta do fórum de discussão promove a interação entre os colegas e a difusão do conhecimento, uma troca de saberes, uma troca sadia, uma possibilidade ampla de discutir o tema. Então, eu percebi que alguns alunos estão tendo dificuldade com isso, talvez eles entenderam apenas que é necessário responder apenas uma questão e comentário não teria importância. Tem a importância, caso contrário, estaria desvirtuando a finalidade do fórum de discussão, que é justamente essa interação entre colegas para a difusão do conhecimento e que possamos, ao final do fórum, ter respondido todas as perguntas propostas. Porque o conteúdo trabalhado no módulo 1 será objeto da avaliação da P1 em outubro. Então, nós teremos que estudar esse conteúdo. Além disso, é importante mencionar com vocês que nós teremos, ao longo da próxima semana, eu disponibilizei uma outra atividade valendo 3 pontos objetivos. Então, eu disponibilizei uma atividade com questões de múltipla escolha que deverão ser enviadas. Então, por bimestre, nós teremos 2 atividades, uma valendo 2 pontos e outra valendo 3 pontos, totalizando 5 pontos. Então, 50% da média do bimestre é composta das atividades e a outra parte da nota obtida da avaliação. A avaliação será virtual pela aba questionário na plataforma Fascículo Interativa. E vocês realizarão do período de 1º de outubro a dia 3 de outubro. Eu disponibilizarei na área de aluno e vocês terão 2 dias para responder essa prova. Eu falarei um pouquinho das questões que eu estou trabalhando aqui no fórum com vocês, antes de ingressarmos no conteúdo propriamente dito. São 10 questões. Todas essas 10 questões estão disponíveis. As respostas delas vocês encontrarão no material de estudo. A primeira questão pede que conceitue a antropologia. Já a segunda propõe: com o aumento do contato entre culturas e diminuição dos povos primitivos, qual é o objeto de estudo da antropologia? São perguntas fáceis, mas que requerem a leitura atenta do conteúdo disponibilizado pelo professor. Questão 3. Verificamos as diferenças culturais apenas no contato com os povos primitivos? Justifique. Quando eu ingressar no assunto trabalhado na aula 1, nos capítulos 1 e 2, vocês perceberão se é pertinente essa afirmação que as diferenças culturais somente serão encontradas no contato com os povos primitivos ou se com as demais civilizações, diferentes culturas, também há essa possibilidade de diferenças culturais. E justificar, dizer o motivo, o porquê de concordar ou discordar dessa afirmação. Questão 4. Qual ramo da antropologia é responsável pelo estudo do homem por meio de vestígios materiais encontrados no solo ou em inscrições rupestres? Nós temos 4 ramos de estudo da antropologia. Nós estudaremos hoje. Essa questão objetiva somente que o aluno identifique qual é o ramo que realiza o estudo do homem por meio de vestígios materiais e inscrições rupestres. Nós temos a antropologia biológica, a antropologia pré-histórica, a antropologia linguística
e antropologia social ou cultural, que serão estudados. Então, nessa pergunta, essa pergunta objetiva verificar se o aluno consegue identificar qual o ramo da antropologia é responsável pelo estudo do homem, por meio dos vestígios materiais, tanto os encontrados no solo quanto em inscrições rupestres. Pergunta 5, ou melhor, nessa alternativa, disserte de modo sucinto acerca da antropologia biológica e antropologia social. Então, a questão solicita do aluno que ele escreva de modo breve, de forma comparativa a antropologia biológica e a antropologia social, ambas ramos da antropologia. Questão 6. A cultura das sociedades decorre de uma criação espontânea? Fundamente sua resposta. Vocês responderão se sim ou não e qual motivo fundamenta essa posição. Questão 7. Como os navegadores valoravam as populações nativas dos continentes descobertos na pré-história da antropologia? Essa questão é objeto de estudo no capítulo 2 da apostila e ela trata do contato entre os navegadores europeus com os continentes, os povos nativos dos continentes descobertos, supostamente descobertos, continente africano, continente americano, continente asiático. Quais as implicações desse contato? As valorações foram positivas, foram negativas? Eles enxergaram de uma forma, aceitaram de forma aberta, de forma espontânea, essas diferenças culturais encontradas? Questão 8. O que expressa a ideia de descoberta pelos europeus do continente americano? Essa alternativa está disposta no conteúdo trabalhado na apostila, em que será relatado qual o objetivo dessa expressão descoberta quando os navegantes europeus chegavam nesses territórios que antes não eram considerados, eles não eram imaginados pela população europeia. De que forma aquela descoberta impactaria? Questão 9. Quais os efeitos da Revolução Industrial para as relações entre trabalho e capital? Essa questão também está sendo trabalhada no capítulo 2 da apostila, em que trata do contexto colonial e de que forma a Revolução Industrial, esse momento histórico, esse contexto histórico, provocou rupturas naquela sociedade. E, finalmente, a questão 10, realizar uma distinção entre determinismo geográfico e determinismo biológico, em que vocês deverão apresentar as diferenças entre esses dois tipos de determinismo, que são trabalhados na apostila e também são comparados em nosso material de apoio da aula 1, que são os slides que eu disponibilizei de forma anexa à aula 1 na área do aluno. Então, não deixe também de visualizar esse material disponibilizado para complementar o estudo. Então, a existência dos homens, ela tentou ser explicada de duas formas, tanto pelo determinismo biológico quanto pelo determinismo geográfico. Iniciando nosso estudo sobre a antropologia, por muito tempo
A antropologia foi entendida como o estudo dos chamados povos primitivos, das civilizações que se encontravam distante da sociedade e não tinham aquele contato direto, nós não poderíamos observar seus costumes. Um exemplo disso seria os índios das civilizações, das populações dos continentes americano, africano, que os europeus não tinham aquele contato, que eles desconheciam os hábitos, sentiam o contato, provocava estranheza pelos hábitos alimentares, por exemplo, nos índios andarem nus. Então, aquelas diferenças na cultura provocavam um rompimento daquilo que se imaginava com uma ideia de homem, de como eles esperavam que o homem se comportasse, agisse de acordo com seus semelhantes, se vestisse, falasse, dialogasse. Entendeu? Então, a primeira ideia da antropologia que nos vem à cabeça nos primeiros estudos seria a antropologia como uma ciência que estudaria esses povos primitivos, estudaria as culturas e a sociologia e as instituições. A diferença da antropologia para a sociologia no primeiro momento seria essa. Já essas definições eram um tanto simplificadoras, generalizadoras da disciplina, um pouco equivocadas. Elas não estão totalmente equivocadas, mas elas resumem a antropologia de uma forma muito simplista. Então não teria muito sentido hoje, no século XXI, estudarmos a antropologia, se a antropologia somente ficasse responsável pelo estudo dos povos primitivos. A antropologia tem como norte o estudo do homem. O que é o homem? Quais os valores do homem? A diferença cultural, a inter-relação, os intersaberes, a prática do relativismo cultural. Então, o termo antropologia, ele surge, é de origem grega e surge de anthropos, homem, e logos, estudo, o conhecimento a ciência que estuda o homem. A antropologia estuda o homem em si. E a sociologia ela vai estudar o homem no contexto social, as instituições sociais. A sociologia ela voltou suas preocupações para as consequências do processo de industrialização, das relações de trabalho. Já a antropologia ela observou essa transformação do homem no contato com as populações nativas e no evoluir da história, na evolução da história de como esse homem modificou seus atos, o contato com culturas diversas transformou aquele comportamento daquele homem. Ela observa os diversos ramos da antropologia. A antropologia é muito ampla. Ela não seria algo assim, posso falar com exatidão. A antropologia ela se divide em diversos ramos em que iremos trabalhar. A antropologia, ela verificará que as diferenças culturais, elas não surgem apenas quando entramos em contato com o outro, ou seja, com povos primitivos que não imaginávamos os hábitos. Diferenças culturais podemos observar até no mesmo estado, de uma região para outra do estado, em um mesmo país. Dá o exemplo de uma região, a região norte, nordeste para a região sudeste. Se nós sairmos de São Paulo e viajarmos para Salvador, nós observaremos diferenças visíveis, diferenças de cultura, diferenças de hábitos alimentares, diferenças na forma de se vestir. Quais
o que para eles é importante, que difere dos bens, dos valores da população da região sudeste. Então, essa diferença cultural nós viveremos. Nós percebemos até ficando no mesmo estado. Quando no nosso trabalho visualizamos, chega uma pessoa de uma outra região, ou da faculdade, encontramos um colega que chega de uma outra região, e ele tem uma forma de falar diferente, hábitos diferentes. Esse contato inicial, ele provoca uma ruptura na nossa zona de conforto, daquilo que achávamos correto, daquilo que estávamos acostumados a verificar nas outras pessoas. Mas essa troca de saberes é que proporciona a construção de uma sociedade salutar, uma sociedade plural. Então é muito importante saber respeitar as diferenças. De que forma o outro pode ser diferente de mim, mas esse respeito à alteridade, a alteridade seria o outro, alguém que é diferente de mim, que parte de uma história, de uma perspectiva de vida, de uma experiência, de uma visão de mundo diferente da minha, mas que precisa ser valorizada e não afastada, combatida. Essa visão de estranheza, de ver como exótico uma pessoa que tem uma cultura diversa, uma forma de falar diversa, ela é equivocada. Na antropologia estudaremos um pouco disso, essa diversidade cultural, da riqueza propiciada por essa diversidade cultural. Também que nós vivemos, como eu afirmei, as diferenças culturais cotidianamente. Não é algo distante da nossa realidade, essa vivência, essa experiência com diferentes culturas. Nós não precisamos sair do nosso município, do nosso estado, do nosso país, para visualizarmos essas diferenças culturais. E esses contatos entre culturas, eles se tornaram cada vez mais frequentes, principalmente com o desenvolvimento das comunicações, com a globalização. Nós hoje conseguimos nos comunicar mais facilmente com pessoas de outros locais, que possuem outros hábitos. E essa possibilidade de ampliar a comunicação entre os povos contribui para a troca de saberes. E as investigações sobre alteridade e cultura em suas mais variadas formas. A antropologia, que inicialmente focava o seu estudo na observação, na descrição, na análise dos povos primitivos, modifica o seu objeto de estudo, passando a observar o estudo dos grupos e fenômenos sociais mais variados, oferecendo um leque mais amplo de pesquisa aos investigadores, aos pesquisadores, como as relações étnicas e raciais, de que forma essas relações se desenvolvem, o meio ambiente, os diversos tipos de meio ambiente, natural, artificial, patrimônio, identidade, etnias, que serão também objeto de estudo da nossa disciplina ao longo do semestre. Serão os estudos etnográficos, serão o estudo das diversas raças que compõem o nosso país. E as visões que são apresentadas ao longo do tempo dessa diversidade de raças. Como os antropólogos entendiam essa diversidade? Eles entendiam de forma uma valorização positiva? Eles entendiam que determinadas raças estariam predispostas
a determinados comportamentos, tudo isso será trabalhado em nossa disciplina. O fenômeno das migrações, a ética, globalização e consumo. Nesse primeiro momento da aula, trataremos dos ramos que compõem a antropologia. Que a antropologia, quando conceituamos, ela é vista de uma forma geral, de uma forma ampla. Mas é necessário que estudemos suas especialidades, os ramos que compõem a antropologia. Estudaremos agora, nesse primeiro momento da aula, os 4 ramos que compõem a antropologia. A antropologia biológica, a antropologia pré-histórica, a antropologia linguística e a antropologia social e cultural. Vamos começar nossos estudos acerca dos ramos da antropologia? O primeiro ramo que estudaremos da antropologia é a antropologia biológica, que examina o estudo do homem por meio de sua relação entre a sua cultura e a natureza, ou seja, a variação dos caracteres biológicos do homem sofrerá a influência dos fatores culturais no desenvolvimento de cada indivíduo. Então, os fatores culturais, eles exercerão uma influência sobre as características biológicas do indivíduo. Elas propondo uma nova forma de compreender o homem. Antes, na antropologia física, compreendia o estudo do homem por meio da análise do crânio, medição do crânio, esqueleto para tentar explicar determinados comportamentos realizados pelo homem. A antropologia biológica modifica esse cenário, propondo que o homem ele sofre influência do ambiente cultural que o cerca, que poderá até prevalecer sobre as características biológicas que ele tem. Então há uma interação entre cultura e a sua natureza, suas características biológicas. Já a antropologia pré-histórica, que é o segundo ramo da antropologia que estudaremos, também compreendida como arqueologia, ela foi o primeiro ramo, ela é a responsável pelo estudo do homem. A antropologia pré-histórica ou arqueologia é responsável pelo estudo dos vestígios materiais ou as pinturas rupestres, que até hoje essas pinturas, essas inscrições em cavernas, elas transmitem história, transmitem acontecimentos de determinadas civilizações. Elas estudam o homem por meio dessas inscrições que traduzem hábitos alimentares, os homens caçando animais como forma de sua sobrevivência. Então, algumas interpretações, essas inscrições, elas indicam esse estudo no homem em sociedades remotas, em civilizações que nem existem mais, que existiram em determinado período, há séculos atrás, e que estão marcadas na história pelas essas inscrições, que transmitem às sociedades atuais, a nossa sociedade, acontecimentos de outros tempos. Então, a antropologia pré-histórica,
ela permite essa troca de conhecimento por meio das pinturas rupestres que propiciam ao arqueólogo deduzir aspectos da dieta alimentar realizada por esses homens que viviam naquele contexto histórico, as divisões sexuais, a vida religiosa, como esses homens enxergavam todas essas questões da vida. Também atuam no estudo desse ramo da antropologia os paleantropólogos, que eles encontram vínculos entre as relações sociais e os artefatos, instrumentos encontrados. Já a antropologia, partiremos agora para terceiro ramo de estudo da antropologia, que é a antropologia linguística, que dedica sua atenção ao estudo da simbologia entre a cultura, a linguagem dessas populações e a transmissão da tradição, a cultura transmitida por meio da língua. O sentido de mundo transmitido às civilizações por meio de sua linguagem. A linguagem propicia o sentido ao mundo, dá significado aos fatos, por meio da linguagem, expressão dos sentimentos, momentos. Então, esse ramo da antropologia, ele estuda a simbolização da cultura e a transmissão da tradição de cada sociedade por meio da linguagem. E, por fim, a antropologia social ou cultural, que é o principal campo de especialidade trabalhado em nossa disciplina, que é a antropologia social ou cultural. Então, os estudos da antropologia do Brasil se referem especialmente ao estudo da antropologia social ou cultural, que é um ramo de grande importância para os antropólogos, pois o homem é entendido como um ser que está inserido em uma cultura e sociedade específica. Então, não há como dissociar o homem da sociedade em que ele interage. Então, tudo isto será analisado na antropologia social ou cultural. É o campo de maior abrangência da sociologia. Então, ele abrange os métodos de produção econômica, suas técnicas, organização política e jurídica, sistema de parentesco, religião, entre os outros. Então, trata-se de compreender o homem na intersecção, na relação entre sua vida cultural, de uma forma que todos os seus aspectos interagem na investigação proposta pelo antropólogo. Então, todos os aspectos que abrangem a vida do homem, aspectos políticos, aspectos sociais, culturais, religião, parentesco, são englobados, estão interligados neste ramo da antropologia, que é a antropologia social ou cultural, que é o quarto ramo estudado neste primeiro bloco de nossa aula. Agora faremos um pequeno intervalo para um café e daqui a alguns minutos retornaremos para o segundo bloco da nossa aula, tratando em relação entre o homem e a cultura. Eu aguardo vocês.